Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente está prosseguimento aí a nossa matéria de legislação e a gente vai entrar na parte que fala sobre direito comercial, regulamentação das relações comerciais. E aí é importante a gente entender o que? Quem nessas relações comerciais faz o papel de fornecedor e quem faz o papel de consumidor. Isso é fundamental, tá? Porque a regulamentação comercial se dá nessa relação. Bom, fornecedor, por verdade, é quem fornece o produto, quem está vendendo o produto ou o serviço, tá? Quem está oferecendo aquilo que será comprado. Consumidor é quem compra esse produto. A grande questão é que na definição de consumidor diz que a compra desse produto tem que ser para uso final, certo? O que isso significa? Que você, para ser consumidor, tem que comprar para ou você utilizar, ou dar de presente para alguém utilizar, ou simplesmente deixar na sua casa, enfim, você tem que ser o destinatário final. Se você, eu comprei para revender, não é uma relação ali entre fornecedor e consumidor, é entre canal de distribuição, intermediários, certo? É também uma relação comercial, mas não é entre fornecedor e consumidor final. Então é importante entender só essa diferença. No Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, certo? Que é uma característica nossa, tá? É uma especialidade nossa nesse momento. Nem todos os países do mundo têm esse Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque aqui no Brasil, nós, por princípio, tá? E por característica, a nossa legislação entendeu que o nosso consumidor sai muito em desvantagem em relação aos fornecedores, em relação às lojas, em relação a quem vende o produto. Então, teve-se por ideia, por base, proteger o consumidor nessa relação, certo? De acordo com o pensamento, o fornecedor tem muita vantagem, muita supremacia em relação aos consumidores. Então, criou-se um código para defender os consumidores nessa relação comercial. Em outros países, alguns europeus e tudo mais, não existe o Código de Defesa do Consumidor. Existe o Código, a legislação das relações comerciais. E aí essas relações comerciais protegem consumidor e protegem também fornecedores, certo? Protege quem está comprando e quem está vendendo. Aqui no nosso país, por princípio, o nosso Código é de Defesa do Consumidor. Então, parte do princípio que o consumidor precisa ser protegido pela legislação, certo? E aí essa proteção vem de alguns princípios, tá? Por exemplo, o princípio da vulnerabilidade, diz que os consumidores são mais vulneráveis. Enfim, tem alguns princípios. Então, esses princípios detalhados na apostila de vocês, certo? Então, tem lá todos os princípios da relação consumidor e fornecedor, do Código de Defesa do Consumidor. E além disso, eu vou colocar para vocês um vídeo aqui de um advogado especialista nessa área e que ele vai colocar para vocês, vai citar no vídeo quais são os principais princípios, por que esses princípios existem, certo? Então, em qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar. É um advogado que é voltado para a área da legislação comercial aí, da defesa do consumidor, ok? Bom, gente, grande abraço para vocês. Nós vimos aqui rapidinho a diferença de fornecedor e consumidor, o que é o Código de Defesa do Consumidor, para que ele existe, certo? Tchau, tchau, até qualquer coisa, só chamar.